coração dividido é um coração derrotado. Segundo Reis 17, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor, e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos, e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fizeram eles até o dia de hoje. Nós aprendemos a pecar em casa. Papai me ensinou a devoção num ídolo, numa entidade. É passado de pai para filho. Não, a gente é do Senhor, a gente é de Deus. Mas a gente também tem os nossos deuses, Baal com letra minúscula. Nós somos de Deus, mas a gente vive não como filho de Deus. A gente vive como aquele que ama o pecado. É isso que ele está falando. E essa associação, ela acaba sendo uma ligação espiritual. Aí sim eu chego onde eu queria chegar. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosa, como a inteligente. Um criterioso é alguém que sabe discernir, separar o que é bom do que é mal. Julgai vós mesmos o que digo. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Você lembra que Elias, ele manda construir 2 altares? Você lembra que ele coloca 2 bezerros? Aquele bezerro, depois de queimado, ele era comido. Entenda isso. O que fazia a pessoa participar era comer aquilo ali. E ele está preparando a igreja, por quê? Porque no capítulo seguinte, então, 1 Coríntios capítulo 10, ele vai falar sobre a ceia do Senhor, e como você deve celebrar a ceia do Senhor, e como você deve comer o pão, e deve beber o cálice. Ele está preparando, ele está sendo muito inteligente, ó, e ele está chamando a igreja para ser inteligente. E ele continua, antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, não a Deus. E eu não quero que vos tornei associados, ligados, pactuados, apreendidos, amarrados. Eu não quero que se tornais associados aos demônios. Você se torna ser sócio. Você está entendendo que o pacto é um acordo que você assina? O pacto, ele tem uma ligação que te junta. Até a própria palavra pacto significa algemas, prisões. E ele continua, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, ou o cálice de Baal, ou seja, da entidade que for. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O texto é o mesmo. Quando você olha para o tempo de Elias, você está olhando para o tempo da igreja em Corinto, você está olhando para o tempo da igreja hoje. O que acontece hoje? Pessoas que são enfraquecidas, não estão bem certas do que querem. Eu digo para você, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e não foi fácil, sair de uma família que tinha uma fé completamente diferente, para viver a fé que eu estou vivendo no meu Deus. Hoje a minha família, isso não tem pouco tempo, já vai fazer quase 30 anos, a minha família olha para mim e vê quem foi da nossa família que acabou prosperando. E eles conseguem olhar para mim e falar assim, foi aquele homem que servia ao Senhor. Foi o nosso irmão, foi o nosso filho que serviu ao Senhor. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Eu estou dizendo para você que a decisão que você toma de viver com Deus, de andar com o Senhor, de jogar fora a fé naquilo que não vai promover nada, vai atrair o céu para a sua vida. Vai atrair Deus para a sua vida. Vai fazer com que o melhor do Senhor seja derramado. A gente vive uma cultura da pressa. Eu quero hoje. E eu quero agora. Você não quer isso? Você não quer já? A gente quer o alívio imediato. Eu ontem, domingo já. Gente, pensa um cara que está com uma dor na coluna, sou eu. Segunda, aí, netinho. Não sei quantos quilos aquele menino está pesando mais. Mas ele quer o meu colo, assim é de um jeito. E ele pula em mim, ele junta em mim.
e eu tomo, sento no banco, me machuca. A gente não deixa de experimentar dores, não. A gente não é envolvido assim numa roupa espacial, aí você nunca mais vai ter cárie, você nunca mais vai passar por um problema. Ih, pastor, não tem piolho. Você não tem piolho porque eu não tenho, porque eu não tenho cabelo. Mas se você tiver, vai lá se meter com os piolentos, para você ver se você não vai ter piolho. A gente fica sujeito a essas coisas, mas a vida da gente vai dando passos que não são a marcha ré. Eu vi gente que dá passo, a impressão que ele tem, pastor, parece que eu dou um passo para frente, 3 passos para trás. Mas por quê? Porque as escolhas que a gente faz são escolhas mergulhadas na própria indecisão. Deus ouviu Elias, Deus ouve você. Deus que ouve os homens do passado, esse é o mesmo Deus de hoje e vai ser o Deus de amanhã. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.